primeira vez, a direção-geral do Senado está a cargo de uma mulher, Doris Marise Romariz Peixoto, funcionária de carreira do Senado Federal desde 1984. Doris tem acumulado a experiência de diretora de recursos humanos da casa e a chefia de gabinete de vários parlamentares. Eu tive outro dia assistindo um programa de televisão, me chamou a atenção um livro que tinha saído no mercado. Era o livro da executiva do Facebook, Sheryl Sandberg. E ela dizia o seguinte, o nome do livro é Faça Acontecer. E ela fazia uma retrospectiva, ela dizia, após praticamente 50 anos da Revolução Feminina, com Beth Friedman, onde se questionou essa posição submissa da mulher, essa senhora vem, uma executiva de altíssimo padrão americano, e diz o seguinte, está dentro de você. As amarras estão postas porque você estabeleceu situações onde você não poderia transpor. Foram cobranças, foram situações, por exemplo, a própria negociação do ingresso no mercado de trabalho. É muito interessante. Ela diz o seguinte, nós tomamos um caminho muito longo, muito desigual, e fomos nós que colocamos as regras do jogo. É com esta visão moderna, respeitosa e de incentivo à igualdade de direitos entre gênero que a diretora-geral do Senado, Doris Marise Peixoto, comanda os servidores e administra a casa. Uma diretoria que encontra apoio do presidente do Senado e demais parlamentares. Doris ficou surpresa ao ser escolhida para o cargo. Até então, somente servidores de carreira do sexo masculino eram os indicados. E aí aquela respirar fundo e dizer, se está acontecendo, é porque alguma coisa eu vou ter para fazer. E vamos enfrentar e vamos, de repente, trazer o olhar diferente, o olhar da mudança, a capacidade transformadora, que eu acho que faz parte do perfil da mulher. Doris não só aceitou o novo desafio, como também provocou várias mudanças na forma de administrar o parlamento brasileiro. Para ela, não existem obstáculos intransponíveis, tanto que ousou, modernizou a estrutura de administração e de recursos humanos do Senado Federal. Elaborou o plano para a especialização dos servidores. Fez e aconteceu. Uma mulher dificilmente olha para o problema se não tiver, na mesma hora, duas frentes de solução. Nós somos criadas assim. Porque nós tínhamos que prover o funcionamento da casa, a satisfação dos maridos, o funcionamento dos grupos de amigos, onde as mulheres tinham sempre um papel intermediário, mas insubstituível. E o que foi acontecendo ao longo do tempo? Esse papel começou a ser invertido. Em vez de ser intermediário, ele começou a ser enxergado pelas mulheres como extremamente importante. Nós temos capacidade de desenvolver consenso. Você senta numa mesa, você passa o olho e você você identifica exatamente, e isso não é bola de cristal, é leitura o formato do corpo, a linguagem corporal, a maneira como as pessoas escutam o que você está dizendo. Você consegue passar como se fosse um scanner humano e você diz, os problemas virão dali, daqui, daqui. Eu preciso me preparar. E isso a reunião está correndo e a sua cabeça está virando. Porque é a forma que você tem de conseguir, naquele momento, a solução ideal que você está buscando para a instituição. A diretora ressalta que no ambiente de trabalho não existe distinção entre funcionário do sexo masculino e feminino. No ambiente de trabalho, eu costumo dizer que não existe homem e mulher. Existe capacidade, existe competência. O fato de se estar de batom de brinco, né, e de se estar com terno e gravata, isso tudo é relativo, isso faz parte do somatório das diferenças para se ser mais igual, né? E essa questão é muito interessante, acredito no futuro, onde as mulheres vão estar numa posição maior, onde as mulheres vão estar mais expostas, mais atuantes, menos sentindo culpada pelo que deixaram de fazer, mais confiantes no que elas estão fazendo, para o futuro que estão construindo. Franca e corajosa, ela é considerada a xerife do judiciário. Sem papas na língua, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, exerceu por 2 anos o mandato de corregedora do Conselho Nacional de Justiça,
órgão fiscalizador do Judiciário. A magistrada conta que, nesse período, foi muito combatida ao propor mudanças estruturais em vários tribunais que estavam sob suspeitas no Brasil. Em entrevista exclusiva ao programa Inclusão, a ministra Eliana Calmon fala de seu importante trabalho junto à magistratura brasileira. A trajetória da ministra Eliana Calmon, primeira mulher eleita para o Superior Tribunal de Justiça, sempre foi marcada pelo que ela denomina de boas brigas institucionais. Eu instaurei a semente para a escola de magistratura dentro do Tribunal da Primeira Região. Camufladamente e sabendo das resistências que iria encontrar se eu dissesse que ia criar uma escola, eu disse que era um núcleo de preparação. Disse, não é escola, é um núcleo de preparação onde nós vamos dar um certo apoio à magistratura, etc. E eles me perguntaram, mas você quer o quê para criar esse núcleo? Eu disse, eu não quero nada, vou criar dentro do meu gabinete. Eu só quero uma linha telefônica e um fax. O fax era uma novidade à época, então eu quero um fax. Então eles me deram um fax. E eu criei com os meus funcionários, dentro do gabinete, sem estrutura nenhuma, mas quando o presidente acabou de assinar o ato criando esse núcleo, eu disse com meus botões, eles acabam de criar a escola de magistratura, porque essa é a semente. E foi a partir da Escola de Magistratura que Eliana Calmon foi convidada a disputar uma vaga no Superior Tribunal de Justiça. Até então, nós não tínhamos nenhuma juíza, nenhuma mulher no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, ele ainda estava funcionando lá no prédio antigo, onde não tinha nem sequer banheiro para mulheres. Né? E eles diziam, não podemos colocar mulheres porque aqui não tem banheiro. Né? Dizia, isso é 1997, 98. Né? De forma que isso tudo foi acontecendo e eu preocupada, achando que talvez fosse um pouco cedo para eu me candidatar. Porque no fundo, o que eu achava é que a primeira mulher a chegar a um tribunal que tinha uma tradição machista não seria uma mulher com o meu perfil. Sempre as mulheres que quebram, né, as barreiras primeiras são mulheres mais acessíveis, mulheres mais cordatas, mulheres que não vão criar caso. Os homens sempre acham que é melhor colocar, quando existe uma pressão social para se colocar uma mulher, então eles colocam sempre uma mulher que não cria caso, porque dizem o seguinte, bem, vocês querem uma mulher, a mulher está colocada. E essa mulher não incomoda ao status quo estabelecido. Então, eu sabia disso. Eu vinha acompanhando, eu sou feminista, faço parte de diversos movimentos feministas, e eu sabia como é que as coisas aconteciam com as mulheres. De forma que eu achava muito difícil uma mulher como eu, que tem uma linguagem muito direta, muito sincera, né? As coisas estão erradas e elas estão erradas e precisam ser ditas que estão erradas. Essa não é uma mulher acessível. Essa não é uma mulher fácil de se lidar no dia a dia. Só no Superior Tribunal de Justiça são 14 anos dedicados à magistratura brasileira. Fui muito bem recebida, o tribunal já estava maduro para receber uma mulher. E eu digo sempre o seguinte, você enfrentou preconceito, as pessoas tiveram preconceito contra você. Eu disse, se tiveram, eu não tive tempo de prestar atenção. A minha preocupação era realizar um trabalho que fizesse com que eles sentissem que a mulher era uma mulher é diferenciada. Mulher trabalha muito, mulher é séria, mulher tem postura. Eu estava interessada em provar isto e não provar que eu sou melhor do que homem. Nunca me comparei e nunca me igualei. Eu segui o meu caminho.
Em 2010, Eliana Calmon foi nomeada para atuar no Conselho Nacional de Justiça. Havia um certo receio dos meus colegas que eu fosse para lá. Alguns comentavam e tal. Por quê? Eu sou extremamente rigorosa. Sou rigorosa comigo e sou rigorosa com as outras pessoas. Sob o ponto de vista institucional, eu não transijo. Não transijo. Eu sou uma mulher intransigente sob o ponto de vista institucional. Eu acho que no Poder Judiciário nós estamos lidando com o direito alheio que é colocado nas nossas mãos por uma imposição do Estado, porque nós não podemos escolher, né, quando chegamos ao Judiciário. Eu costumo dizer, a gente escolhe o médico, escolhe o advogado, escolhe o profissional liberal que a gente quer, mas o juiz a gente não escolhe. É a lei que impõe pela competência estabelecida na Constituição. Desta forma, eu acho que aquele que foi eleito pelo Estado para fazer cumprir a lei e está com direito alheio nas mãos, é a vida, é o patrimônio, é o afeto, né? É a cidadania. Enfim, às vezes o cidadão se coloca inteiramente na mão do juiz. Como é que nós vamos atrasar, julgar com pouco caso, deixar de atender bem a parte? Não é possível isso. Eu sempre pensei assim. E dentro deste foco, eu sou intransigente. E como os meus colegas sabiam da minha intransigência, achavam que eu, no CNJ, ia ser um perigo, né? E alguns questionavam e tal, mas terminou prevalecendo a ideia de que não, mas ela é uma pessoa que ela cumpre o que está no regimento. Então, vamos elegê-la. E eu fui eleita por aclamação. Quando eu cheguei no CNJ, eu me senti muito feliz, porque era o cargo que eu mais ambicionava na República, era ser corregedora. Porque eu não fui corregedora lá atrás, no meu tribunal de origem, na Justiça Federal, não deu tempo, porque eu vim para aqui antes da minha hora de ser corregedora lá, e eu entendia que o corregedor é aquele que orienta, é aquele que puxa para frente, é aquele que vai com ariete para quebrar as resistências e o modelo posto. Eu não mudei nada, eu apenas acrescentei outras atividades, porque se já estava com o terreno capinado, me foi fácil prosseguir. Prossegui com as inspeções, prossegui com o movimento dos extrajudiciais, fiquei de herança com 2 juízes auxiliares dele, que eram as memórias da corregedoria, e desta forma eu fui para frente. E aí ampliei o leque, porque eu instituí a chamada inspeção, a investigação patrimonial. Alguns juízes que inexplicavelmente estavam com um patrimônio fantástico. Nós todos temos um patamar de vencimento, somos funcionários públicos, e então a gente via magistrados com apartamentos colossais, viagens e mais viagens, demonstração exterior de riqueza, jantares e vinhos e etc. Mas como é possível isso? Precisa se investigar. Isso foi bom? É a pergunta. Valeu a pena? Valeu. O Tribunal de São Paulo mudou um pouco. Porque, na realidade, não foi eu quem mudou. As coisas foram acontecendo a partir de uma tomada de posição da grande maioria do Tribunal de São Paulo, que não aceitava que o tribunal não se modernizasse, mas não se mantinha dentro de uma tradição sem tomar a iniciativa. No momento que eu desabrochei e quis tirar a tampa da caixa preta, vamos dizer assim, estes magistrados tomaram as rédeas para uma mudança. Sobre a participação feminina no poder, a ministra Eliana Calmon considera positiva. Tá uma beleza. Isso deslanchou, isso apareceu, né?
A presidente Dilma tem incentivado muito isso, né? E se nós olharmos há 15 anos atrás o que acontecia, nós vamos verificar que demos um salto muito grande. Por que isso é importante? Isso é importante porque a sociedade, quanto mais ela é igual, mais ela se desenvolve e menos exclusão nós temos. De forma que toda a exclusão ela é deletéria para a democracia. No momento que se iguala a mulher na condição de trabalho, na condição de frente, para que a mulher também seja agente política e tome decisões e decisões políticas, nós estamos dizendo que estamos em sintonia com uma sociedade equilibrada e igualitária. Outra mulher em destaque, uma das 3 mais poderosas do Palácio do Planalto, a ministra de Relações Institucionais da Presidência da República, Idely Salvati, explica que o trabalho dela exige muito diálogo entre o Executivo e o Parlamento brasileiro. É um trabalho muito intenso, né? Que exige muitas horas de dedicação, a gente tem que contar com muita ajuda dos demais ministros, que tem que estar também muito bem afinado. A gente conversa aqui que o 4º andar tem que estar na harmonia, né? Quer dizer, as relações institucionais têm que estar muito bem entrosada com a Casa Civil, e aí eu tenho, né, na ministra Gleice Hoffmann uma grande parceira, né, uma grande companheira aí dos encaminhamentos e das ações de governo, e também com a Secretaria-Geral da Presidência, né, meu querido amigo ministro Gilberto Carvalho, que faz a relação com a sociedade, né, com os movimentos sociais, com, né, o movimento sindical, com as igrejas, ou seja, com a sociedade, né, organizada do nosso país. Então, a harmonia do 3º andar, aliás, do 4º andar, é o que nos garante atender bem o 3º andar, né, que é o andar da presidenta Dilma. E é a primeira vez que uma mulher ocupa este meu cargo, né, esta minha tarefa. Às vezes eu sinto que tem um pouquinho assim de reação, porque a tarefa de articulador, né, de a pessoa que estabelece as relações, é uma tarefa que ela tem um viés masculino, né? Então, por nunca ter sido exercida, né, por uma mulher, às vezes a gente percebe alguma reação, mas a gente vai com aquele jeitinho, né, feminino de ser, de ir fazendo as coisas. A gente faz diferente, obviamente, né, do que o tradicional. E a honra que a presidenta me deu e o trabalho que a gente vem desenvolvendo me permite, inclusive, comemorar, né? Apesar de ser a primeira mulher, eu sou a ministra das Relações Institucionais com maior permanência no cargo, né? Eu já superei todos os que me antecederam em termos de permanência. E o nosso grande esforço para não ser apenas um recorde de permanência, mas também um recorde de trabalho, né, de resultados positivos, né, para a presidenta, para o seu governo e para o país. Como é que a senhora vê também uma boa formação de mulheres dentro do governo da presidenta Dilma? Temos mulheres na Petrobras, na Agência Nacional do Petróleo, nos ministérios, enfim, em postos chaves, alto comando. Como é que a senhora vê essa escolha? A senhora acha que a gente pode dizer que é algo que acena para um futuro das mulheres virem de fato para esse comando? Olha, quando o Brasil elege a primeira mulher para exercer a presidência da República, obviamente que isto abre toda uma perspectiva, né, de oportunidades para as mulheres como um todo. Quando você coloca, a gente até brincou, né, porque no petróleo, né, no petróleo e gás é outra área que também tem uma característica muito forte, né, característica masculina. E hoje as duas posições de mando, né, de comando nesta área estão, né, com a nossa querida Graça Foster, né, que preside a Petrobras, e a Chambrioar, né, que preside a Agência Nacional do Petróleo. Então a gente até brincou, né, quando aconteceu, o petróleo ficou mais cor-de-rosa, né, atualmente. Mas é exatamente todas estas oportunidades, como nós temos, né, em termos de ministério, a maior participação de mulheres, né, numa equipe ministerial se dá exatamente, né, agora
na presidência da presidente Dilma, né? E nós temos ainda outros postos, né? Outras posições que também vão se abrindo e se consolidando. Para a ministra, a política de cotas foi um avanço, mas os partidos políticos precisam se adequar à lei. Ele tem que ser obrigatoriamente complementado, né? Complementado com mudanças nas estruturas partidárias, na garantia, por exemplo, de recursos diferenciados no financiamento das campanhas, na participação nos programas, né? No horário político dos partidos. E é claro que os partidos têm uma responsabilidade muito grande, entende, com esta questão da participação da mulher. Boa parte dos partidos tem a sua seção, né, mulher, né, o PMDB mulher, PDT mulher, PT, tem né, em boa parte dos partidos esta organização, né, da seção, digamos assim, feminina, mas ainda é muito pouco os partidos que efetivamente garantem, né, na sua direção, obrigatoriamente, entende, a participação de um percentual mínimo de mulheres, entende, de estar mais efetivamente contribuindo, né, com a organização do partido. A senhora acha que mulher vota em mulher? Ai, esta é uma pergunta difícil às vezes de responder. Eu acho que tem em algumas situações que esta questão da característica ela acaba sendo valorizada e prestigiada. Agora, uma boa parte do movimento partidário costuma, inclusive, usar o seguinte: não basta só ser mulher, né? Você tem que ter a proposta, você tem que estar, né, afinada, você tem que ter a identidade com um programa, né, com um conjunto de propostas. Qual a sua expectativa em relação às próximas eleições, em relação à participação feminina? Olha, nós vamos estar completando em 2014 a primeira experiência, né, de uma mulher presidindo o país por 4 anos. Pelas avaliações todas, né, que nós temos até agora, é uma avaliação extremamente positiva, né, muito bem reconhecida, avaliada, né, da presidenta Dilma e da sua equipe. Então, eu considero que isto poderá contribuir, né, para incentivar mais mulheres se candidatarem, entende, a governadoras, ao Senado, à Câmara dos Deputados federais, às Assembleias Legislativas. Eu acho que isto acaba incentivando. O resultado, obviamente, como eu já disse, né, depende das propostas que as mulheres, né, vão apresentar, os projetos que elas vão apresentar, porque eu tenho também essa convicção de que não basta só ser mulher, né? Você tem que ter, obviamente, toda uma proposta, um programa que convença os eleitores, entende, a lhe delegar, né, a responsabilidade para tocar aquela proposta. O Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.leg.br/TV e clique na opção desejada. Terminamos o programa de hoje com imagens de mulheres ilustres que fazem a diferença no país. Até a próxima!